Boa tarde, transformadas. Hoje eu quero deixar o meu devocional aqui em Mateus 27, onde vai falar sobre o suicídio de Judas. Aqui no versículo 3 vai dizer assim: E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. E declarou: Pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: O que temos a ver com isso? Esta é tua questão. Normalmente a gente lê a história ali de Judas, né? A gente lê de uma maneira muito corrida. Ele entregou Jesus, então ele já tinha intenção de trair. E ele traiu a Jesus e depois ele se arrependeu e ele sentiu remorso e se enforcou. A gente não analisa muitas vezes a história ali, né? Todo esse conteúdo. E Deus ministrou ao meu coração que quando a gente conhece Jesus, quando a gente caminha com Ele de fato, quando a gente tem realmente o relacionamento com Ele, não só parece que andou com Ele, porque na verdade Judas, ele só parecia apóstolo, só parecia apóstolo, né? Só parecia um discípulo, ele era apenas alguém que aparentemente andava com Jesus. Mas aquilo que ele tinha, que precisava ser tratado, que precisava ser transformado, ele não aproveitou as oportunidades que ele teve com o mestre, né? Ali em outra ocasião, quando a mulher pecadora ungiu os pés de Jesus, ungiu Jesus, na verdade, né? Com um nardo caro, com um perfume caro, ele até quis dar uma de bonzinho, né? Por que não pega esse produto tão caro e ao invés de desperdiçar, por que não dá aos pobres, né? Então, aparentemente, tudo que ele estava fazendo ali era por uma boa causa, né? Aparentemente, ele estava tendo o mesmo desempenho, a mesma transformação que os outros, quando, na verdade, quem conhecia o interior dele era o próprio Deus, né? E até mesmo o próprio Satanás, né? Que se aproveitava ali das brechas que ele dava. Por exemplo, ele era alguém ganancioso, ele era alguém apegado aos bens materiais, ele era alguém assim avarento, né? Então ele andou com Jesus 3 anos e ele não tratou isso, ele não buscou ser uma pessoa em processo de transformação, tanto que foi nisso que ele foi derrubado, né? Acredito não, né? Lendo esse texto, eu posso entender que ele não achou que o pecado dele, que aquele erro dele fosse ter um final tão trágico. Ele achou que ele ia ganhar aquelas moedas, ia ficar com aquele lucro. Eu imagino que ele achou que Jesus ia se safar de alguma maneira, ou que ele iria ser inocentado e ele ia ficar com aquelas moedas e que ninguém não queria saber que foi ele que dedurou o mestre com um beijo, né? Porém, a gente precisa entender que todas as oportunidades que a gente tem de andar com pessoas de Deus, de ouvir a palavra, de ter contato com a palavra, precisa gerar frutos dignos de arrependimento quando a gente tem contato com a palavra, quando a gente vai no culto das transformadas, quando a gente grava um vídeo, quando a gente assiste um vídeo. Isso precisa gerar frutos em nós. Não é quem está gravando o vídeo ou quem está pregando precisa fazer bem, mas aquela palavra que está sendo ministrada precisa ser um agente de transformação em você. Você precisa deixar, porque aquele pecado que você não abre mão, que você não trata, que você continua com ele, achando que não vai dar nada, como Judas achou que não ia dar nada, pode gerar a morte de pessoas inocentes. Então foi isso que eu li. Então quando Judas viu que Jesus tinha sido condenado, ele sentiu remorso, porque acredito que ele estava agindo por ganância, né? Ele não achou que ia dar nisso tudo. Mas o diabo, ele não brinca em serviço, né? A intenção dele é matar, é roubar, é destruir. Então, que os nossos pequenos pecados, que a gente não abre mão, que a gente vai deixando assim mesmo, enquanto caminha com Jesus, que a gente possa se livrar disso, que a gente possa se deixar ser tratada antes que gere a morte de alguém inocente. Amém, transformados? Era isso que eu queria deixar hoje. Beijos.